hoje é um dia importante, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, né? É isso mesmo, Pamela. É um dia mais do que importante porque a gente ainda vive em um país muito racista. A gente não pode esquecer, gente, dos reflexos que a gente enfrenta todos os dias de um período escravocrata. Até porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e por conta disso a gente ainda sente todas as sequelas. E quando eu falo que a gente sente, é porque a gente sente mesmo. E para algumas pessoas como eu, a gente sente na pele e todos os dias. E o que a gente não pode esquecer é que hoje o racismo é crime. Só que nem sempre foi assim. Inclusive, é um crime previsto em lei e inafiançável e imprescritível. Mas leis só são efetivas com denúncia, justiça e transformação cultural e social. Afinal, Pamela, dados mostram que a taxa de homicídios de pessoas negras, pessoas iguais a mim, é significativamente maior do que a de pessoas não negras, chegando a ser quase 4 vezes maior em alguns casos. Isso segundo estudo do Instituto Sou da Paz. Não é mimimi, não é vitimismo, são números, são dados. E para a gente seguir por aqui falando sobre esse assunto importante, aprendendo juntos, a gente conversa agora com o advogado, o Edio Silva Júnior, doutor Edio, que nos atende gentilmente nessa data de hoje para a gente ainda falar de toda essa questão, principalmente olhando, né, doutor Edio? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde. Olhando para essa questão do ponto de vista da lei, né? Para, de fato, eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes para a gente quando a gente fala dessa lei, quando a gente fala de que racismo é crime, de quais penalidades a gente está falando para essas pessoas que ainda cometem esse crime. Oi, doutor Edio, boa tarde. Ei, Pamela, caríssima, Regina, Bruno. Uma honra imensa falar aqui com todos os amigos do Melhor da Tarde. Esse tema é da maior importância, Regina, e eu quero dizer que você disse tudo, não é? Nós temos avanços importantes, o Brasil hoje discute esse tema. Durante muito tempo esse tema ficou invisibilizado, as pessoas diziam que não havia um racismo no Brasil. Até hoje, você agora há pouco dizia, até hoje há quem trate uma dor, um sofrimento tão intenso como esse, como um mimimi. Ah, esse pessoal reclama muito, chora muito e tal. As pessoas esquecem, Pamela, que de cada 5 séculos da história, se a gente fosse comparar cada século com um dedo da minha mão, dos 5 séculos de história do Brasil, 4 foram vividos sob o escravismo. Então, é muito recente o período que nós temos de uma sociedade que tenta superar quase 4 séculos de racismo. Então, há avanços significativos, o fato da sociedade hoje estar discutindo esse tema. Eu, quando vejo Regina na televisão, sempre quando vejo uma jornalista como Regina na televisão, com esse cabelo, com essa exuberância, com essa liberdade, com a beleza, a estética negra, o movimento negro mudou a forma dos jovens, de nós negros, lidarmos com o nosso corpo. Isto era impensável, uma Regina há 40 anos, eu tenho 40 anos de militância no movimento negro, era impensável. Então, há avanços, agora ainda há desafios, um deles é a implementação da lei, viu, Pamela, Regina e Bruno? É verdade, doutor Edio. E eu tenho uma pergunta, como uma pessoa não negra, né? Uma questão que eu sempre trago para a minha vida. Eu vim de um estado onde a maior parte da população é preta. Isso me ensinou muito, né? Porque a gente aprende ali na prática, no dia a dia mesmo, né? Nos lugares onde a gente anda. E eu sempre trago uma questão comigo, como eu, uma mulher branca, padrão, posso lutar contra o racismo, né? Porque não basta ser na prática a gente falar, não, sou contra o racismo, mas como me tornar uma pessoa antirracista? Como fazer parte disso? É saber que os brancos são parte da solução, como são parte do problema. O racismo, Pamela, ele tem como responsáveis o Estado, as instituições, os indivíduos. E muitas vezes, Pamela, muito interessante a indagação que você faz, porque a experiência mais traumática que eu, Edio, tive de discriminação racial foi numa sala de aula por meio da palavra violenta de uma professora. Então, essa contribuição que pessoas como você pode dar, não necessariamente tem a ver com engajamento numa luta ou com participação nisso e aquilo, mas com o cuidado que a gente precisa ter no cotidiano. A palavra foi dito para um aluno, no caso eu, de 12 anos, havia tido um furto
na nossa escola. A professora disse, olha, ou foi o Ed ou foi o Paulinho, os dois únicos negros, e possivelmente os dois mais medrosos alunos daquela escola. A gente nunca iria cometer um furto. Eu estou aqui, fui para o movimento negro, estudei, fiz mestrado, doutorado, sou o advogado que mais vou ao judiciário no Brasil lutar contra o racismo. O meu colega nunca mais voltou para a sala de aula. Então, a mudança, Pamela, é uma mudança de postura, é uma mudança de interpretação do mundo, é uma mudança na forma de ver o outro e, sobretudo, dissociar diferença de inferioridade. Não é porque nós somos diferentes que nós somos inferiores, mas todos nós temos, sim, uma cota de contribuição para a mudança disso, viu, Pamela? É verdade, com certeza. E é isso. Muito obrigada, viu, doutor Ed? Claro que para a gente seguir mudando, a gente precisa de aliados, como Pamela bem colocou aqui, se posicionou em relação a isso, para que, de fato, a gente possa ver o Brasil avançando cada vez mais e que tenham outras Reginas e outros Edios por aí, né? Muito obrigada, até mais. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, viu? De vocês. Um abraço. Muito obrigada, doutor Ed. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, é isso aí, né, Regina? Tão importante o que o doutor Edio disse, né, sobre representatividade, porque quantas meninas estão nos assistindo, estão te vendo. Mostra a Regina aí, gente, estão te vendo aí na tela e estão falando, poxa, eu quero ser igual a ela. É possível também. Isso a gente fala na televisão, mas, por exemplo, na teledramaturgia, nas novelas, né, durante tanto tempo, essas mulheres negras estavam num lugar de inferioridade e as meninas viam e falavam, será que eu não posso ser além disso? E pode, você pode ser o que você quiser, né? E isso, né, Pamela, fica até como um recado para a nossa sociedade como um todo, para empresas, para outros espaços de diversidade, de representatividade. Exato. A gente precisa muito. Eu digo a você, quando eu entro em qualquer lugar, o primeiro teste, que a gente chama de teste de pescoço, que eu faço é olhar quantas pessoas negras estão ocupando aquele espaço. Então a gente precisa fazer disso um hábito e cobrar para que empresas, para que muitos espaços tenham cada vez mais pessoas diversas ocupando aqueles lugares. Que a gente ganha na diversidade, gente. O Brasil é diverso, quanto mais diverso, melhor. Não é bom? Bom demais. Vamos nessa,